Muito bem, galera. A aula está sendo gravada porque nós vamos apresentar o primeiro conteúdo P8, que é a última prova do ano. Vamos celebrar a última prova do ano. Você que já chegou até aqui, pode se considerar um campeão, porque já estamos quase concluindo. Daqui 3 semaninhas, para quem passar direto, ó, férias, tá? O nosso assuntinho de hoje, que será trabalhado aqui com vocês, é um assunto muito fácil, já conhecido e visto por vocês em anos anteriores. Dessa vez, nós só vamos estar aqui reforçando o termo de medida de massa. Todo mundo sabe que massa é o peso, né? Então, toda vez que eu falar de massa, eu não estou falando de cimento, nem de cal, nem de areia, não. E também não estou falando de bolo, não, aquele que a gente prepara o bolo. Eu estou falando do seu peso. Em matemática, massa é o peso, tá bom? Quando nós falamos do peso, geralmente nós trazemos à nossa mente a ideia de leve ou pesado. Eu coloquei aqui, né, o elefante para dar a ideia de algo pesado e coloquei um menino para dar a ideia de leve. Mas nem sempre é fácil a gente distinguir o que é leve e o que é pesado. Nem sempre é fácil. Uma dica que eu dou, galera, para você que está ligado aí no que eu estou falando, é o seguinte: toda vez que você tiver dúvida se uma coisa é leve ou pesada, tenha como referência o seu corpo, o seu peso. Se você comparar o seu peso com o de um elefante, você vai descobrir que o seu é leve, o dele é pesado. Se você comparar o seu peso com o de 1 quilo de arroz, por exemplo, um pacote de arroz, você vai descobrir que o seu é pesado e o arroz é leve. Então, tem como referência o seu corpo. Aí você vai descobrir se algo é muito pesado ou mais ou menos pesado, né? Basta você ter uma noção de quanto você pesa e você vai tendo referências em relação às demais coisas. Mas o conceito de leve ou pesado, ele nem sempre é útil para a gente. Principalmente quando a gente vai crescendo mais, esse conceito de leve ou pesado, ele vai sendo um pouco insignificante. Por que eu digo isso? Porque a gente vai precisando usar medidas como essas que vocês estão vendo aqui, que são circunstâncias em que nós vamos precisar de medidas específicas. Por exemplo, você vai fazer um bolo e lá no bolo pede para você colocar uma xícara de farinha. Ah, mas o que é uma xícara? Tem xícara de chá, xícara de café, tem xícara de todo tipo de jeito, não é verdade? Então, essas palavras como xícara são medidas que não são padronizadas. Mas as medidas que são padronizadas, por exemplo, as medidas padronizadas são aquelas que a gente sabe a quantidade certa. Então, a gente precisa saber a quantidade certa de certas coisas, igual do trigo, né? Então, uma xícara equivale a quanto? A 120 gramas. Então, a grama já é uma medida padronizada, uma medida certa, né? Então, nem sempre é fácil distinguir o leve ou pesado e nem sempre é relativo, né? O correto é você ter uma medida padronizada, porque ao ter essa medida padronizada em receitas, por exemplo, você não corre o risco de errar a receita para que ela fique boa ou ruim. Então, às vezes, é preciso a gente ter exatamente a medida de algo para que aquilo não se torne um problema depois, tá bom? Por exemplo, a gente usa esse instrumento de medida aqui, que é a balança, né? Coloquei aqui 3 modelos de balança para vocês, mas existem infinitos modelos. Eu nem sei se na sua casa você tem uma balança ou se você já viu, mas com certeza você já passou em circunstâncias que já usou a balança, né? Quando você era um bebê, por exemplo, você foi pesado em uma balança de bebê. Mas nós temos aqui, ó, essa balança aqui, essa que tem os númerozinhos aqui, é a balança digital, é a balança mais comum hoje em supermercados. Quando vocês vão comprar alguma coisa, vocês geralmente vão encontrar esse modelo aqui de balança. O produto é colocado aqui, né, Ju? E o número, o peso aparece aqui, e o peso aparece aqui, e o preço aparece aqui, tá bom? O rapaz vai digitar aqui o valor do preço e vai ser transformado. Essa balança aqui, ela é uma balança antiga, mas também ainda existe, onde as pessoas colocavam um produto dentro de uma bandeja e do outro lado colocava um ferrinho desse. Suponhamos que você quer comprar 1 quilo de coisa. 1 quilo é
esse pezinho aqui. Então, eu pegava esse pezinho e colocava aqui. E aí, aqui em cima, o produto. Se a balança ficasse desequilibrada, um em cima ou um embaixo, é porque ainda não tinha um peso, ou estava faltando, ou estava sobrando. Aí, para equilibrar, eles iam ou tirando o produto ou acrescentando mais peso, né? Para a balança ficar equilibrada certinha. Essa balança pequena aqui, a azul, ela é uma balança somente de gramas, né? É uma balança pequena. Geralmente são balanças de cozinhas que as pessoas usam, né, para fazer as receitas que eu falei para vocês, para não cometer erro de colocar de mais ou de menos. Então, Minha mãe tem uma balancinha dessa daí, tia. então, ela é muito comum mesmo nas cozinhas para quem usa, quem faz receitas variadas, ou até quem vende produtos que precisa ir medindo para fazer a receita, né? Então, é muito comum. Pois é, ela usa pra fazer o geladão. Ela mede, né, o açúcar, os produtos que ela coloca dentro. É. Isso aí. Na casa da... Esses aqui, galera, essas aqui são as medidas de massa. Dessas medidas de massa aqui são as convencionais, né? Aquelas que são padronizadas. As que nós mais usamos é a grama, como vocês estão vendo aqui, né? De verde. O quilograma, que é o que vocês mais conhecem, o quilograma. E nós temos o miligrama, que não é tão conhecida por vocês. Existe uma medida de massa também, ela é convencional, mas ela não entra aqui. É a tonelada, né? É o T de tonelada. Ela é muito conhecida. Cada tonelada equivale a 1.000 quilogramas, tá? Então, ela é muito conhecida. Nós vamos trabalhar, basicamente, na medida de massa, isso aqui. O que eu quero que vocês lembrem agora é como fazer a conversão das medidas. Lembra de como converter as medidas de comprimento? Do mesmo jeito, você vai converter as medidas de massa, fazendo o deslocamento de vírgula. Eu ainda coloquei aqui, ó, o exemplo, né? Como é que nós vamos deslocar as vírgulas para a direita ou para a esquerda? Por exemplo, se eu tenho um produto que pesa 1 grama, quanto é que 1 grama equivale a 1 quilo? 1 quilo é quanto de equivalente a grama? É 0,001. Então, como é que eu faço para converter aqui? Eu pego o 1, que é o número que eu quero, eu coloco lá na medida que eu vou transformar. No caso aqui, ó, o 1. Não vou mexer com 1. Eu vou colocar o 1 não está aqui em grama, eu vou transformar ele, pegar a vírgula que está perto dele e vou deslocar para lá. Né? Quando eu deslocar a vírgula para lá, as casas que ficarem em branco, eu vou colocar zeros. Então, não vou transformar o 1. É as casas que ficarem em branco que eu vou colocar zero. Então, a minha resposta vai ser 0,001. Se eu quero diminuir a minha medida, eu faço a mesma coisa. Se eu quero transformar o 1 grama em miligrama, o 1 continua aqui e eu vou preencher os espaços de zero. E vai dar isso aqui que vocês estão vendo. Eu preparei um vídeo, deixa eu interromper aqui, para a gente entender melhor como é que é essas conversões de medida. Deixa eu dar uma pausa aqui e fazer... Pronto, gravando de novo, lembrando que a nossa tabela está errada, a tabela de conversão de medida, dos nomes das medidas, né? Então, nós vamos assistir esse vídeo aqui, ó, que tem as medidas corretas. Aqui, ó, são essas aqui, ó. Deixa eu só aumentar a tela. Então, aqui, ó, KG no lugar de KM, HG no lugar de HM, DAG com G no lugar de M. Então, todas essas medidas aqui, ó, são as corretas, com G no final e não com M no final. Porque se for com M no final, é medida de comprimento, né? Então, é com G no final. Vamos aqui fazer a conversão dessas medidas. Vamos lá. Medidas que já aprendeste. Das medidas maiores para as medidas mais pequenas, cada medida vale 10 vezes a seguinte. Sendo assim, 1 quilograma vale 10 hectogramas, 1 hectograma vale 10 decagramas, 1 decagrama vale 10 gramas, 1 grama vale 10 decigramas, 1 decigrama vale 10 centigramas, 1 centigrama vale 10 miligramas. Como sabes, para fazer transformação de medidas, a primeira coisa que devemos saber é qual é o algarismo das unidades. Neste caso, 12 decagramas, o algarismo... Aqui, galera, ó, ela quer colocar 12 decagramas, né?
Então, como é que eu vou colocar 12 decagramas? O 2, que é o último número, é que deve ficar na palavra que você quer. Gabriel, presta atenção, que foi o que você me perguntou, né? Então, olha aqui, ó. O 12, eu vou colocar o 2 no decagrama, que é a palavra que ela quer fazer a transformação. Então, olha aqui. Mesmo das unidades é o 2 e refere-se a decagrama. Entendeu aqui? Então, não é hectograma. A leitura não é hectograma, a leitura é decagrama. Se a leitura é decagrama, porque aqui tá DAG, decagrama, o 2 é no DAG. Agora, olha como faz a conversão. Colocamos o 2 no lugar dos decagramas, ao lado o 1 nos hectogramas, e agora é só preencher as casinhas até chegar a gramas. Apenas. No caso aqui, ó, porque ela queria chegar em grama, né? Como transformar 12 decagramas em gramas? Aí o que ela fez aqui? Apenas preencheu a casinha. Colocamos um 0. Colocou o 0. E agora, 12 decagramas são 120 gramas. Vamos transformar 7 kg em centigramas. Colocamos o 7 no lugar dos quilogramas, porque é o algarismo das unidades, e refere-se a quilogramas, e agora preenchemos as casinhas até chegar a centigramas. Colocamos zeros e 7 kg. Deu para entender o que ela fez aqui? Ela tinha 7 quilos, que a gente chama de quilograma, né? Não, nós chamamos de quilo, mas a palavra dele é quilograma. Ela tinha 7 quilos e ela queria transformar 7 quilos em centigrama. Então, o que ela fez? O 7 permaneceu no quilo e ela transformou ele até em grama. Preencheu as casinhas dele até chegar em centigrama. O número ficou esse aqui, ó. 7.000 centigramas. Gramas são 700.000 centigramas. Um número decimal para transformar em gramas. 5,87 hectogramas. O algarismo das unidades é o 5. Colocamos na tabela e colocamos os restantes algarismos. Agora é só preencher a tabela até chegar a gramas. Não é necessário que está preenchida. Então este número é igual a 587 gramas. Já estava preenchida a tabela. 8 gramas para fazer a conversão para decigramas. O algarismo das unidades é o 7. Colocamos na tabela no lugar dos gramas e colocamos os restantes algarismos. A tabela está preenchida até decigramas, portanto é só trocar a vírgula. Colocamos a vírgula no lugar de decigramas e ficam 872,8 decigramas. Vamos transformar este número em gramas. O algarismo das unidades é o 2 e corresponde a quilogramas. Então, galera, eu interrompi aqui. E de seguida os restantes algarismos. Eu interrompi o vídeo aqui, porque nós precisamos prestar atenção no deslocamento das vírgulas, tá? Ai, como é que eu faço para sair disso aqui? Quero voltar para a aula do Zoom, não estou nem enxergando vocês mais, galera. Peraí. Pronto, achei.